Olá, pessoal! Mais um episódio do Ciência de Bolso que nós estamos gravando nesse dia de hoje para vocês. Então, estamos começando mais esse episódio, que é o nosso programa de divulgação científica, o Ciência de Bolso. E eu sou a Jenny da Silva Schlickman, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul. E hoje nós vamos conversar aqui nesse episódio do Ciência de Bolso com a Gabriele Zawadzki Milagres. A Gabriela, então, vai trazer o trabalho dela, que é uma pesquisa de mestrado que a Gabriela está desenvolvendo, e o assunto de hoje da pesquisa da Gabriela é intitulada como Profissionais de Saúde no Contexto da Assistência a Pacientes em Unidade de Terapia Intensiva COVID-19, enfoque em cuidados paliativos. Primeiramente, pessoal, gostaríamos de agradecer a todos que estão acompanhando mais esse episódio do Ciência de Bolsa. Obrigada à nossa audiência. Lembrando também que todos os episódios do Ciência de Bolsa estarão disponíveis aqui no YouTube e também nas redes sociais do PPGPS, tá? E vocês podem compartilhar esse conteúdo com quem vocês acham que tem interesse nesse assunto. A Gabriele já está com a gente aqui. Gabriele está junto com a gente aqui nesse momento, então Olá, eu convido agora a Gabriele para se apresentar para nós, né? Primeiramente, Gabriele, agradecer por você ter aceitado esse desafio, nosso convite do Ciência de Bolsa. Eu agora abro espaço para você se apresentar, falar um pouquinho da tua trajetória acadêmica junto com a gente aqui no Ciência de Bolsa. vamos lá então. Boa tarde, Diene, boa tarde aos ouvintes desse canal. É um prazer estar participando, né, desse projeto tão grandioso que é o Ciência de Bolso, e eu não poderia deixar de aceitar esse convite feito através da Unisc, que é uma universidade que me acolheu tão bem nesse período da minha trajetória acadêmica, onde resolvi, né, então, voltar aos estudos para concretizar um sonho antigo, que é a realização do mestrado. Antes de falar um pouco, então, sobre a minha trajetória acadêmica, eu não poderia deixar de mencionar o lugar de onde tudo começou, né? Bom, eu sou natural de Dom Feliciano, interior, né, do Rio Grande do Sul, e para quem não conhece, este é um município, né, de aproximadamente 15 mil habitantes, composto por uma educação totalmente pública, onde eu concluí, né, tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. Depois, então, da conclusão do ensino médio, eu saí, né, da cidade, fui morar na cidade de Pelotas, para então, né, fazer a faculdade. E como, né, eu sempre gostei da área da saúde, acabei optando por fazer enfermagem. Em 2012, então, já na faculdade, eu queria aproveitar ao máximo todas as oportunidades e, enfim, estava sempre em busca de algo que pudesse, né, então, ajudar no meu crescimento profissional. Numa dessas oportunidades, eu acabei me inscrevendo, né, em uma seleção que recrutava bolsistas e voluntários em projetos de extensão e acabei, então, sendo selecionada para participar voluntariamente das atividades do laboratório ali na faculdade. Esse, então, foi o meu primeiro contato com a pesquisa. Quando aceitei fazer o trabalho voluntário, eu lembro, né, inclusive, de ter me privado diversas vezes, assim, em momentos de férias ali, para poder ajudar o grupo de pesquisa, né? Mas eu sempre carregava a certeza de que, no final, tudo valeria a pena. Eu lembro também que nesse período, né, de muita aprendizagem, eu fui nomeada em projeto, né, em programa institucional de bolsas pela universidade, né, FAPERGS, tive também a bolsa de CNPq, apresentei diversos trabalhos em congressos científicos e tive, né, experiências enriquecedoras que, mesclando, então, atividades curriculares com extracurriculares. Por último, em 2017, eu me tornei, então, bacharel em enfermagem pela Universidade Católica de Pelotas. Quando eu saí da faculdade, eu queria aplicar esse conhecimento na prática e, logo em seguida, comecei a trabalhar como enfermeira assistencial. Apesar da insegurança de recém-formada, eu tive muito apoio de colegas
e, inclusive, da minha primeira equipe de trabalho. E a cada novo desafio dele, a gente vai ganhando confiança, né, para desempenhar cada vez melhor o nosso papel. Desde então, já atuei em diversas áreas, né, dentro do hospital, e também fui enfermeira em unidade básica de saúde, né, como em estratégia de saúde da família, atendendo a população local, ribeirinha e indígena, de uma cidadezinha bem pequenininha, localizada no interior do município do Amazonas. Essa, sem dúvidas, foi a experiência mais marcante de toda a minha trajetória, onde, de fato, eu presenciei as diferenças socioculturais e a importância do SUS na vida das pessoas. Já quando vim morar em Santa Cruz do Sul, conhecendo todo o potencial e a qualidade que a Unisc tem, eu queria fazer parte de qualquer jeito dessa instituição. E aí, então, veio à tona, né, aquele desejo, aquela vontade de fazer o mestrado. Por fim, ganhei a bolsa de modalidade 2 da CAPES. Então, eu estou bastante feliz com isso. Que história, que trajetória linda que tu tens, né, Gabriele? Assim, é uma história muito bonita, uma trajetória que com certeza vem, né, para acrescentar nessa tua pesquisa que a gente vai falar aí de cuidados paliativos, né? Te parabenizar por toda essa tua trajetória muito linda e que enriquece ainda mais o Ciência de Bolso, porque como a gente estava comentando anteriormente, né, o Ciência de Bolso ele visa essa aproximação, né, do mestrando, do doutorando com a comunidade. Você trazendo toda essa tua trajetória, poucas pessoas sabem, te ver como enfermeira, mas não sabem o que tu já fez lá atrás. Então, isso também é importante para nós aqui do Ciência de Bolso, fazer essa divulgação da profissional que tu és. Parabéns pela tua trajetória, muito linda mesmo. Mas agora Obrigada. vamos falar então um pouquinho, Gabriele, da tua pesquisa, que eu estou assim, ó, muito empolgada, querendo saber mais, querendo ouvir de ti sobre essa pesquisa. Falar em cuidados paliativos, eu acredito que não, eu de fora não sou enfermeira, sou nutri, tá? Falar um pouquinho disso assim me deixou, quando eu falei, poxa, vamos conversar com a Gabriela sobre cuidados paliativos. A gente pensa tanta coisa, né? Como que a gente fala? Como que a gente se aproxima? Como é que a gente faz isso, né, Gabriele? Então, gostaria de saber de ti, né? O tema principal da tua pesquisa, né, Gabriele, é analisar as características dos profissionais da saúde, de UTIs, isso, em Sim. relação aos cuidados paliativos na assistência a pacientes com Covid-19. Conta para nós um pouquinho aí o que te levou a escolher o tema dessa pesquisa aí diante de toda essa tua trajetória que você comentou aqui com a gente. Vamos lá então, Jenny. Na faculdade, eu tive, né, uma cadeira optativa, tendo que escolher, então, sobre urgência, emergência, libras e cuidados paliativos. Eu lembro de ter ficado, nessa época, muito intrigada, né, e não entendia o motivo de ter que escolher apenas uma dessas disciplinas, sendo que, no meu entendimento, todas eram importantíssimas, né? Na época, não se falava muito sobre cuidados paliativos, inclusive era pouco divulgado em cursos, simpósios, né, congressos, e como eu não poderia perder a oportunidade, né, de conhecer mais sobre esse assunto, eu acabei optando por cuidados paliativos, já que eu sabia, né, inclusive, que eu poderia cursar, né, me aproximar dos outros temas com mais facilidade depois de formada. E foi exatamente isso que eu fiz. Depois que eu terminei a formação, eu fui fazer curso de urgência e emergência e ainda, né, sempre busco me atualizar. Então, lá no início, quando eu escrevi, né, a minha intenção de pesquisa na seleção do mestrado, eu nem pensei duas vezes. Eu já sabia, né, que eu tinha certeza que eu queria trabalhar ainda mais por esse tema que acabou me cativando tanto, né? E como eu atuei por um tempo na UTI Covid daqui do Hospital de Santa Cruz, o meu orientador me deu a ideia de reunir, né, de unir o útil ao agradável. E acabei trabalhando com as duas vertentes, que é UTI e cuidados paliativos. É bem na tua área, bem aquilo que tu, quando tu fala, Gabriele, os teus olhos brilham, né, dessa tua pesquisa. Tu
teu projeto. A gente fica também empolgado aqui, querendo saber mais. Então, assim, eu acredito que é uma pesquisa muito grandiosa, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso também, né? Mas você poderia explicar para nós um pouquinho sobre o que é esse cuidado paliativo, em que consiste, né? Como que é trabalhado isso? Você pode explicar isso para nós, Gabriela? Vamos lá, então. Primeiramente, né, a gente pode dizer que é uma assistência destinada a pacientes que têm doença incurável. Ela pode ser tanto crônica quanto aguda, né? A exemplo, HIV e câncer, né? Não é somente doença oncológica, né? Que a gente está mais acostumado a ver. Ela objetiva, então, o bem-estar, né, em todos os aspectos de vida do paciente, seja físico, psicossocial e também o espiritual. E, além disso, Diene, o enfrentamento de todos os estágios da doença. Essa modalidade de cuidados paliativos, ela não anula de jeito nenhum a ciência, mas ela procura tornar, né, a qualidade de vida e a dignidade humana como prioridade. Então, diferente, né, do que muitos pensam, os cuidados paliativos eles são indicados em qualquer idade, né? Para criança, adulto e também, né, os idosos, independentemente do curso da doença. Mas a gente sabe, né, que é ideal que se inicie logo após o diagnóstico, pois apesar, né, desse apoio não anular de maneira nenhuma, né, a gravidade do problema, o fato de compartilhar a dor de uma notícia ruim com outra pessoa pode acabar, né, auxiliando na melhor compreensão da doença e até mesmo amenizar o sofrimento, né? Esse cuidado, é importante relatar também que ele opera em consonância com uma tríade, né? Formada por equipe multidisciplinar, a família e o doente. Então, o legal dos cuidados paliativos é justamente isso. Ele não pensa somente no paciente, na doença. Ele engloba a família, inclusive ali no processo de luto. Então, assim, ele, enfim, eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito sobre o assunto. Bom, a tua pesquisa, como você mesmo comentou, né, Gabriele, você trabalhou na UTI, né, ali naquele momento da Covid-19, a tua pesquisa engloba isso, você viveu isso, ninguém é melhor para pesquisar sobre isso, mas eu queria aqui nesse momento, né, nós passamos aí nos últimos anos por uma pandemia que acabou levando a óbitos, né, de pessoas em todo o mundo, um vírus que levou a uma doença potencialmente grave, que evoluiu com complicações, que também causou e vem causando problemas na qualidade de vida das pessoas. Gabriela, então, diante desse momento que a gente está falando aqui, como você disse que, né, trabalhou lá na UTI, naquele momento difícil que toda a população passou, eu gostaria de fazer um reconhecimento em teu nome. Posso fazer esse reconhecimento em teu nome? Pode, por favor. Então, Gabriela, em nome do Ciência de Bolso, do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul, nós ficamos até assim, né, um pouco surpresos, tristes com tudo que vivemos, mas que já superamos muita coisa. Então, em teu nome, eu queria agradecer a todos os profissionais de saúde, enfermeiros, médicos que estiveram frente, né, a essa pandemia, a essa doença, esse vírus lá na UTI, no hospital, enfim. Em teu nome, eu agradeço do fundo do coração, né, em nome de toda a nossa equipe também, a todos esses profissionais que tiveram aí no enfrentamento contra o coronavírus, né, Gabriele, que a gente sabe que foi bem difícil, tu viveu isso na ponta lá, né, na frente de tudo isso, Sim. e que agora a gente rezando para que tudo passe, né, que a gente já tenha mais controlado isso, mas que eu acredito que essa tua pesquisa, como você mesmo comentou, ela também vem para trazer, né, coisas novas de como a gente pode agir em outros momentos. A gente não quer que isso aconteça novamente, mas que a gente saiba como agir futuramente, né?
Exatamente. Então, falando um pouquinho, né, Gabriela, eu gostaria que você comentasse para nós sobre a tua coleta de dados, como é que vai ser, o que que tu vai fazer, qual que é a tua proposta, quem pode participar. Poderia comentar para nós como é que está sendo as coletas, se já está acontecendo as coletas desses teus dados? Sim, a coleta de dados, Diene, ela já aconteceu, inclusive. Ela foi ali no período, né, de janeiro a março de 2022. Por conta da pandemia, eu acabei optando por fazer um questionário online com os participantes da pesquisa, que foram, então, né, profissionais médicos e enfermeiros que atuaram em Covid-19 nos hospitais da região sul do Brasil, né? Então, abrangendo ali Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Inclusive, algo que eu gostaria de comentar, assim, que foi bem legal, é que o Conselho Regional de Enfermagem, né, do Rio Grande do Sul, acabou me auxiliando na divulgação do meu projeto no site deles. Então, o que ajudou bastante, assim, também. Tu sabe que eu acabei não abrangendo outros profissionais, outras categorias profissionais, por conta do tempo de execução, né, dessa pesquisa, que acaba sendo muito curto, né? Mas não descarto a possibilidade de, quem sabe, numa próxima oportunidade, eu tenho vontade de fazer o doutorado, então vamos deixar isso em aberto. Com certeza, pesquisa que continua, né? Então, a Isso aí. gente torceu aí também para que você continue nessa pesquisa, Gabriele. Mas então, as coletas, elas já aconteceram, agora você está naquela fase de analisar os dados, é isso? Isso, exatamente. Estou já Tá. analisando, já iniciei, né, a escrita do primeiro artigo, então está tudo se encaminhando. Ai, que bom, que bom. E a gente espera, então, que você traga depois esses resultados aqui no Ciência de Bolsa. Avisa a gente, Com ó, já tem os certeza. resultados aí, e vou levar para vocês. Outra pergunta que eu quero te fazer aqui nesse momento é quais os resultados, Gabriele, que você, o seu orientador, né, que é o professor Marcelo, isso, Isso. que vocês esperam encontrar? Bom, Diene, a gente espera, então, né, demonstrar a necessidade de abranger os cuidados paliativos em todos os serviços de saúde, inclusive em unidade de terapia intensiva, né, que foi o caso mais preocupante, então, dos pacientes com Covid-19. Né? Reconhecer, então, a essência desses cuidados, né, na assistência, no enfrentamento dessas doenças, né, potencialmente fatais, e ainda possibilitar, né, um melhor preparo desses profissionais no caso, né, de futuras crises. Além disso, né, a gente vai buscar conhecer, né, a vivência desses profissionais no atendimento a esses pacientes, né, internados em UTIs, para justamente analisar, né, qual o entendimento, qual limitação, né, e como esses profissionais aplicaram esses cuidados exatamente nesse contexto, né, com o intuito, então, de revelar medidas, né, e formatos de propositivos, né, que possam fortalecer a abordagem paliativa ainda mais e automaticamente contribuir, então, com promoção da saúde, né, que é o foco principal. Né? E, além disso, a gente busca sensibilizar, né, os profissionais acerca da importância de uma comunicação clara e para a efetivação, né, desses cuidados paliativos. Né? Além disso, alargar as reflexões acerca do significado, né, da morte e até que ponto deve se investir em procedimentos invasivos, né, Diene? Porque na UTI, né, a gente tem, então, um maquinário muito robusto, né, completo, que tem o poder, né, de deixar ali a pessoa viva, e aí, então, a gente tendo essa percepção, né, de avaliação, né, de até quando as condutas invasivas elas são benéficas ou não para o paciente, né? Então, acho que vai ser bem legal. Com certeza vai sim, Gabriele. E eu queria queria te fazer uma pergunta agora. Tá, Diante dessa pesquisa, a gente sabe que toda pesquisa tem algumas dificuldades, né? tá. Todas elas têm alguma coisa. Ou se para você não foi difícil alguma coisa. Comenta para nós se você encontrou alguma dificuldade, ou se para você foi
tudo bem até aqui, até essa pesquisa? Como é que foi, assim? Você encontrou alguma dificuldade para realizar essa pesquisa? Bem, Diene, o mestrado por si só já foi e está sendo um grande desafio, né? Eu fiquei muito tempo longe da universidade, então esse retorno, né, acaba sendo bastante difícil. Eu tive que sair da minha zona de conforto completamente e abraçar uma rotina totalmente nova, né? Que inclui, né, a leitura, né, diária ali de artigos científicos e além de produção desses materiais, né? Agora, em relação ao meu projeto, foi desafiador trabalhar pela primeira vez com uma pesquisa totalmente online, né? E apesar de eu ter divulgado bastante ali em redes sociais, em grupos de WhatsApp, eu acho que eu poderia ter tido um retorno um pouquinho maior desses participantes, né? Para embasar ainda mais os resultados da minha pesquisa. Mas, no fim, Jenny, tudo é aprendizado e a experiência ela acaba nos fortalecendo, né? É verdade, é verdade. E trabalhar online, né, para nós que estávamos tão acostumados com presencial, é um pouco dificultoso, né, Gabriele? Porque a gente tem aquela vontade de estar conversando, né, próximo daquela pessoa, enfim, de perguntar, de olhar no olho, mas a gente sabe que agora a gente parte com uma pesquisa, né, uma pesquisa mais online, então também a gente eu também trabalho com pesquisa online, né? Alguns questionários online a gente sabe que é difícil mesmo. E essa questão, eu sempre bato na tecla aqui no Ciência de Bolso, que as pessoas precisam entender o que é uma pesquisa, o que ela vai trazer e quais são os benefícios dela para a comunidade. Quando haver esse entendimento, a gente vai ter mais participações, com certeza, Gabriela. Esse é Exatamente. um desafio, é verdade. É um desafio e a gente está aí para isso mesmo, né? A gente Tu tem que sabe correr que atrás. depois assim depois dessa minha experiência, eu respondo toda e qualquer pergunta, todo e qualquer questionário que me mandam, inclusive de loja, por justamente, né, porque eu sei que as pessoas que preparam, né, eles têm uma expectativa, né, que as pessoas irão responder e que tudo vai dar certo. Então, acho importante sempre olhar, né, por esse outro lado e respondo tudo que me pedem, assim, sabe? Gosto de participar. É verdade. Agora você entendeu a importância dos questionários, é isso que eu falo. Quando a gente entender a importância, o que que a pessoa quer por trás daquele questionário, a gente vai ser mais participativo, sim, com certeza. Exatamente. Gabriele, algo mais que tu queiras comentar sobre o teu trabalho? Fique bem à vontade para falar com a nossa audiência, se a gente acabou esquecendo, deixando passar alguma coisa que você julga importante, pode falar aqui nesse momento agora. Tá bem, então. Agora, tirando o meu lado pesquisadora e ressaltando o meu lado, né, enfermeira, eu peço aos ouvintes, né, e à população que continue se cuidando, pois apesar do susto ter passado, a gente ainda está convivendo com a Covid, né, Diene? Então, a gente tem que tirar alguma coisa boa dessa fase, levando as medidas de higiene para o resto da vida. Né? E além, é claro, relembrar o pessoal de continuar se vacinando, né? Porque isso também é uma medida importante, né? E apesar de a incidência de Covid, né, os casos terem diminuído, a gente sabe que poucos, mas ainda está tendo, né, mortes, enfim. Então, a gente precisa manter esse cuidado sempre. Bom, pessoal, essa foi a mensagem da enfermeira, né? Então, lembrando sempre de se cuidar, a gente ainda tem um vírus circulando por aí, como a Gabriela disse, essa mensagem que ela deixa, nossa mensagem final, né? Então, Gabriele, parabenizo também o teu grupo de pesquisa, você por essa tua trajetória linda que você comentou aqui com a gente, né? Aos teus orientadores também, o professor Marcelo Carneiro, a professora Suzane, por toda a dedicação que eu acredito que estão prestando com esse trabalho, né? E eu queria, então, desejar também, avisar aqui o pessoal, né, que lembrando que se você tiver alguma dica, alguma sugestão, quiser falar um pouquinho com a Gabriele, né, eu peço que vocês deixem aqui os seus comentários, né,
e você também pode entrar em contato com a Gabriele pelo e-mail que nós vamos deixar nos comentários aqui desse vídeo, tá bom? Gabriela, então, nós do Ciência de Bolso desejamos a você muito sucesso no seu trabalho, resultados importantes, né, que venham fazer a diferença no âmbito saúde, principalmente no que diz respeito aí aos cuidados paliativos. Deixo aberto agora o espaço para você fazer as suas considerações finais. Então, eu agradeço primeiramente aos meus orientadores pelo apoio, ao Unisc e ao Ciência de Bolso, né, pelo convite. Foi muito legal esse nosso bate-papo. Obrigada, Diene, pela oportunidade, né, de poder vir trazer, né, falar sobre o meu tema, pois a maior conquista para quem pesquisa é justamente trabalhar na disseminação de conhecimento. E até para o pessoal, né, aí de casa que quiser, né, ler, entender mais sobre o assunto, né, sobre cuidados paliativos, eu acabo indicando os livros, né, de autoras como Elizabeth Kubler-Ross e Cicely Saunders, que são, né, foram as pioneiras, né, nesse assunto. E como mensagem final, eu escolhi, né, um trechinho das minhas reflexões ao longo do desenvolvimento do meu projeto, que eu vou ler e que fala o seguinte: todo indivíduo ele carrega consigo a certeza de finitude. Por isso, pensar em morte faz parte do desenvolvimento humano, e estar diante dessa realidade nos possibilita viver plenamente, eternizando o tempo que nos resta. Bela reflexão, nos faz a gente refletir mesmo, né, sobre a finitude. Isso Mais uma mesmo. vez te agradeço por ter aceitado o nosso convite para esse dia de hoje, para falarmos sobre cuidados paliativos, por você ressaltar tão bem, né, a tua mensagem para as pessoas continuarem se cuidando. Gabriela, esperamos te ver de novo aqui no Ciência de Bolso, trazendo os teus resultados, tá bem? A gente, então, se despede por aqui. E eu gostaria de agradecer a nossa audiência por ter acompanhado mais esse episódio do Ciência de Bolso. Em breve vamos estar deixando as mensagens nas redes sociais do PPGPS sobre os nossos novos episódios do Ciência de Bolso. Um grande abraço, se cuidem e até a próxima.